Escola Bíblica Dominical de 1º de março de 2026, o Espírito Santo, o Regenerador, lição de número 9, e a introdução, ela fala sobre o novo nascimento. E o novo nascimento é um processo que começa com o amor de Deus, manifestação do Filho e a regeneração pelo Espírito Santo. Então, a regeneração é uma obra trinitária, porque o Pai planejou antes da fundação do mundo, o Filho executou na cruz do Calvário, quando deu o brado da vitória, está consumado. O Espírito Santo, ele gera salvação dentro do homem. A Bíblia diz que ele convence o mundo da justiça e do juízo. O mundo aqui é uma figura de linguagem, uma metonímia, significa humanidade. Então, a metonímia é quando você troca uma palavra por outra. Já em João, não ameis o mundo, significa a moda do mundo. Quando a Bíblia diz o mundo passa, a sua moda, a sua voga, a sua história passa. Mas aqui Deus amou o mundo em relação à humanidade. Deus amou a humanidade. Ele não amou só os predestinados, não amou só a igreja, ele amou toda a humanidade. E ele deu o seu filho para toda a humanidade. É que muitos não querem, mas ele amou de tal forma, de tal maneira, que ele deu o seu filho unigênito. E a regeneração se refere ao novo nascimento. Jesus disse: aquele que não nascer da água é processo natural, nascer de uma mulher. E nascer do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê, da justiça porque o inimigo já está condenado, e do juízo porque o Filho do Homem virá. Ele foi para o Pai, mas ele voltará para julgar as nações. Então, a regeneração é uma exigência. E Jesus disse: quem não nascer do Espírito, não for regenerado. Pedro, de igual forma, ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou para uma viva e nova esperança. Então, essa regeneração é para uma viva e nova esperança. Então, o Espírito Santo, ele desceu no dia do Pentecostes. Jesus disse: eu vou edificar a igreja na cruz, não venho na inauguração. A inauguração vai ser feita pelo Espírito Santo. E quando eu subir para o Pai, alguns dias depois, o Espírito Santo, ele vai descer e vai ficar com a igreja. Então, quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, cumpriu-se a promessa do Pai. O Espírito Santo fará o que me apraz, o Espírito Santo me glorificará, e o Espírito Santo nunca glorifica homem. Estamos vivendo um tempo de idolatria, a personalismo, né? Exagero na idolatria ao personalismo, tanto de líderes religiosos como na política.
mas isso é um sinal de apostasia. E a Bíblia diz que primeiro vem a apostasia, depois o homem do pecado se levanta, se manifesta, se revela e exige adoração. Então o mundo já está sendo preparado para a vinda do anticristo, com essa voga exacerbada de culto à personalidade, tanto no meio religioso como na política. O mundo sendo preparado num tempo de grande apostasia para a volta do Senhor. E essa nova regeneração foi prometida por Jesus, porque ele disse: o Espírito Santo ele vai morar dentro do crente regenerado, ele vai morar dentro da igreja, ele vai guiar a igreja, ele vai consolar a igreja, edificar a igreja, ele vai morar, ele vai falar de mim, ele vai lembrar todas as coisas. E ele vos ensinará todas as coisas. Mas nós temos a evidência desse novo nascimento. E quais são as evidências, os sinais do novo nascimento? Primeiro, que a regeneração se dá pela graça de Deus, mediante a fé. Então, a justificação é pela fé. Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, a justificação é pela fé. E o versículo 9 do capítulo 5 diz: logo sendo agora muito mais ainda, pelo seu sangue somos libertos da ira futura. Mas quando somos justificados pela fé, e a salvação é um ato da graça e da misericórdia de Deus, a filiação é um ato da graça e da misericórdia de Deus, Deus exige de nós a nossa santificação. A santificação é um exercício. A salvação é radical. Salvo pela graça, sois salvos. Então, o crente salvo, Deus exige dele o exercício de santificação. E o que é exercício de santificação? É a leitura da palavra, uma vida devocional, piedosa, oração, caminhar na presença de Deus, na humildade, na confiança, não na ansiedade, não na preocupação com a moda do mundo, o status do mundo, a riqueza do mundo. A vida de santificação é uma vida piedosa na presença de Deus. Jesus disse: os ímpios se preocupam com tudo isso, mas vocês não devem ser assim. Vocês devem ter uma vida de confiança, de piedade, não seguindo a moda do mundo atual, que é a moda do consumismo, da corrida a qualquer preço pelo sucesso, a corrida desenfreada pela glória deste mundo. Mas Jesus rejeitou a glória deste mundo, rejeitou o topo, rejeitou o consumismo, rejeitou a riqueza, rejeitou a fama na tentação do monte, sendo aprovado por Deus, enquanto Adão foi reprovado. E se você é salvo pela graça, o comentarista diz que Deus exige de nós o fruto do Espírito. Muita gente tem uma performance pentecostal e esquece do fruto do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, temperança, mansidão, alegria. Contra essas coisas, diz a palavra de Deus, não há lei. O fruto do Espírito é o clímax da verdadeira religiosidade na vida de um crente realmente